Você vai casar? Não quer ver fornicando? Beleza, então casa. Vai até te ajudar no processo de edificação. Mas se tiver que parar, que pare só para orar, viu? Se referindo à questão sexual, à prática do sexo. É o antídoto contra o diabo, o sexo. Uma vida sexualmente ativa e bem realizada dentro do casamento. Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem Sexualidade. E eu estou aqui com meu amigo de bancada que aprova que a força de Sansão não vinha dos cabelos. Aê. E aí, Fabrício? Sansão, o fortão do cabelão mais... Homem forte. É, cara, tá chegando os quarentão, as coisas vão mudando. Os quarentão, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos continuar com a amizade aí, né? Então aqui, gente, também bem acompanhado, prazer, bom dia não, né? Boa tarde, boa noite. Você não ver qualquer hora esse podcast aí, não importa, né, gente? Prazer estar com você também, com o pastor Adriano. E eu não estou aqui sozinho, estou bem acompanhado com ele, pai de 3 filhos. Uia. Tem uma experiência, vasta experiência aí no casamento. Brincadeira, gente, tá de lua de mel até hoje, a pandemia ajudou, o cara estendeu, viu? Quase 3 anos de lua de mel, viu? E tá aí fazendo um lindo trabalho já há um bom tempo aí no Ministério Jovem, um dos nossos regionais, é o nosso amigo Guilherme, beleza, Guilherme? Bom dia, que bom estar com você aqui, tá? Tudo em ordem, pastor. Bom estar aqui com vocês também. Realmente, esse cara tem voz de nerd, essa não tem? questão Você viu? Tem dos voz de 3 nerd, anos né? aí da pandemia. Quando o podcast tá indo ao ar agora, esse mês de setembro, eu completo 3 anos de casado. Olha aí, Olha, rapaz. E estar em casa tá sendo ótimo. Trabalhando forte. É muito bom estar aqui com vocês hoje. E a gente tá aqui também com a Tati, que é regional lá da 5ª região. Já conheço há um tempo. É regional fantástica, sensacional. Anda pra tudo quanto é lado, indo do Morro Doce até Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, aquela região toda ali que é bem ampla. Casada, é mãe. Exatamente. Isso aí. O filho dela é bonito, viu? Melhor- bichão. Ela cuida da melhor região aqui da PL, Eu gente. tenho que concordar. Será por quê, né, gente? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Acompanho sempre o podcast, eu acho que traz muito benefício para nós, uma compreensão melhor. Então é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, gente, pra você Eu ganhar... jurava que ele ia apresentar o pastor dela, cara. Eu jurava. Eu tô aqui esperando até agora, Tô cara. até triste depois dessa, hein? Porque eu tava assim Poxa há vida. 2 semanas. A Tati que vai vir, ela vai me apresentar. Hello, darkness, my old friend. Tá, o cara ficou esperando ali. Ficou sentindo que ele veio. Muito bem, gente. Isso aí, Tati. Vamos continuar então, né? Já que não teve a esperada apresentação. Não, ela vai apresentar agora, é sério. Eu tenho o prazer de estar aqui do lado de 2 pastores queridos, mas principalmente o pastor Adriano, Aí pastor sim. que faz parte aí da melhor região, a 5ª região. Tenho o prazer de estar aqui do lado dele também. Lá vem a Falciane. Valeu, Tati. Você é um menino muito inteligente, viu? Você é muito inteligente, sábia. Mas, gente, pra você que tá nos ouvindo e nos assistindo, nós temos aí um presentão pra vocês. Casamento à Vista aqui, ó. Um livro que nós queremos sortear pra você. Pra Esse você é bom, hein? Pra você participar do sorteio, você vai tirar uma foto da sua lição aí, toda riscada, sublinhada e tal. Vai colocar nas redes sociais e vai nos marcar lá. Hashtag Casamento no Contexto, tá bom? Então essa semana aí, marque aí a gente no hashtag Casamento no Contexto para você participar do nosso sorteio. O nosso podcast no Contexto, tem a intenção aí de ajudar você, líder jovem, regional, professor de jovens, para você entender e ter mais insights do conteúdo da lição. Para a gente começar, queria pedir para Tati nos dê a honra aí, pedindo a bênção de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por termos a Tua palavra como guia para nos instruirmos, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar para que nós possamos compreender melhor e fazer aquilo que Tu pede para cada um de nós. Nos abençoe e abençoe a cada um que estará assistindo, ouvindo, que eles tenham uma compreensão melhor sobre o Teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vou ler o texto-chave desse estudo, né? Lição 10, sexo antes do casamento. Hoje vai ter treta aqui, vai ter polêmica, né? Eu estou sentindo uma treta.
Mas olha só, o texto está lá em 1 Coríntios capítulo 7, vou ler na versão nova, transformadora, que diz o seguinte, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: agora quando as perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Veja, o texto aqui discorre vários assuntos aqui, temas importantes sobre o companheirismo, o cuidado aí, né? E é interessante aqui na nossa tirinha da lição, né? É algo que acontece frequentemente no dia a dia, fora o contexto da sexualidade, né? Diz lá a pessoa, né? Esse caqui, para quem já comeu caqui, eu morei em sítio, né? Em roça, fazenda, e nós tínhamos não sei se é caqueiro que chama, caquizeiro, eu não sei. É uma árvore. Uma árvore. É uma árvore que Frutífera. frutífera de caqui, enfim. Programa com informação, aqui tem informação. E eu peguei trauma daquele pezinho de caqui, e por isso hoje ainda eu não curto o caqui. Porque eu fui lá, vi aquelas coisas bonitas, né, daqueles caqui e tal, e fui comer. Quando comi, amarrou a boca que eu peguei assim, trauma de caqui. E é interessante aqui na tirinha que diz assim, diz o seguinte, né? Ele fala assim, ele come, tá horrível, né? E a outra fala assim, mas é claro, ele está verde. E ele diz algo muito importante para o nosso estudo de hoje, né? Eu deveria ter esperado, né? Então aqui é uma alusão ao sexo antes do casamento, né? Quando a gente come o fruto verde, né? A gente não espera o momento certo, perdemos aquilo de bom, de saudável, adocicado que poderíamos ter na relação sexual, né? E agora, jogando aqui para nossa conversa, nós vamos já avançando para o contexto na nossa lição de domingo, né? E nós vemos o seguinte, que existe, de alguma maneira, na nossa sociedade, esse impulso ou essa dinâmica de nos forçar a ter um relacionamento sexual ativo desde sempre. Né? Muitos jovens e jovas aí se conhecendo sexualmente muito cedo, né? E como que nós podemos aí de alguma forma contrapor isso, né? Como nós podemos evitar esse tipo de coisa com nossa família? Eu quero jogar para você, Guilherme. Você que é um cara experiente de casados aí, né? 3 anos de casamento. Mas você, assim, tá na rotina do dia a dia da igreja, conversando com os jovens, né? Existe realmente essa pressão da sexualidade ativa antes do casamento? Tem esse negócio aí ou não? Existe sim, especialmente com amigos que não compartilham da mesma fé. Às vezes existe um questionamento assim, tá, por que eu vou esperar se ninguém mais espera hoje em dia? Uhum. Todo mundo tá fazendo? Tá fazendo, tá acontecendo. E vai mudar o que se esperar, né? Exatamente, vai ter tanta diferença assim, eu ainda vou poder fazer a cerimônia do casamento, ninguém vai saber, vai estar eu e Deus, eu e a outra pessoa, por que esperar? Então realmente existe uma pressão, sim, dentro da igreja, na conversa a gente percebe que os jovens eles ficam se perguntando, por que esperar? E aí é onde a gente só consegue encontrar razões para realmente esperar se a gente se voltar à palavra de Deus. Porque numa sociedade secularizada, onde Deus ele está totalmente fora da equação, fora da jogada, não faz sentido esperar. Mas nós, enquanto cristãos, nos apegando à Bíblia, aí sim a gente encontra motivos, razões, consequências de não esperar e bênçãos ao esperar. Eu tenho voz, como chama? Não é primazia de voz, autoridade de fala? Como que é? Não, você tem autoridade. Autoridade de fala? Eu tenho. Eu acho que não sei se é isso que fala. Mas enfim, mas do lado errado, tá bom? Não é autoridade de fala, não é autoridade que fala, como que é? Não é primazia da palavra, lugar de fala. Mudou muita coisa depois. Não, é a expressão usada, lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala para dizer sobre o que acontece quando a gente antecipa o relacionamento sexual. Eu falo abertamente para os meus jovens. Você é uma autoridade, então, cara. Tava certo. Então, mas para dizer o que é ruim, o que eu perdi, o que eu deixei de conquistar, o que eu deixei de usufruir. Então, assim, eu uso essa conversa e falo abertamente para os meus jovens, né? Porque não tive a oportunidade de levar minha esposa para o altar. Não tive a alegria de ver ela entrando na igreja, vestida de noiva, só na imaginação. Eu perdi isso,
né? Então, assim, eu tenho lugar de fala para dizer, não compensa. Poderia ter esperado, né? Como nós falamos no episódio passado, a Tamires, ela falou que os jovens são levados pela emoção, e é verdade, somos levados pela emoção e para aquela pressão do grupo. Tati, você vê essa questão dessa pressão do grupo aí? O que você tem a dizer da sua experiência aí? Eu acredito que essa pressão, ela surge tanto entre os amigos quanto da mídia também, né? Nós vemos a mídia dizendo que é normal. Na verdade, se você ver antigamente, era uma vergonha uma pessoa casar ou grávida ou ter tido né, relações sexuais antes do casamento. Hoje é vergonha você ser virgem. Então, eu vejo essa pressão com o jovem que ele se propõe a ser puro. Se ele tá numa roda de amigos que não são cristãos e, enfim, ele é taxado como um bobão, como uma pessoa incomum. Nossa, você ainda é virgem? Nossa, quantos anos você tem? Então, às vezes, o jovem, ele quer perder aquilo, talvez nem porque chegou o momento, nem porque ele sente, é porque ele sente essa pressão mesmo por conta dos amigos. E há uma pressão muito grande hoje para essa onda do ficar, né? O ficar que foi criando novos significados, Foi né? expandindo, né? Eu lembro... Fala. Quando eu tinha... Aí tem experiência, mesmo. já Aí tem tem 15 anos. autoridade também. E ele veio da Casa Verde. É melhor esperar amadurecer. Com certeza. Não, ele esperou direitinho. Vai lá, sim. O pastor Fabrício, inclusive, estava lá no dia. Isso aí é verdade. Foi bonito, hein? Foi bonito. Cara. Quando eu era criança, eu ouvia os mais velhos, então, falando o ficar, envolvia só o beijo no máximo, o abraço, às vezes atrás da escola, etc. E hoje, quando a gente ouve, então, falar sobre o ficar... O menino tá ficando com fulano de tal. Exatamente. Significa o quê? Já tá indo pra cama. É isso aí mesmo. Já tá passando a noite juntos. E isso já tá, como eu disse antes, expandindo demais o conceito, o significado, que fica até difícil defender fazer o certo. É verdade. A gente percebe, né, que a gente vê hoje tem aplicativo pra tudo, né? Sim. Pra tudo, pra comer, pra pedir o Uber. Quase não cheguei aqui por causa de um Uber, viu? E eu até comentar isso que o Gui falou, né, que a parte do ficar, eu diria que hoje a relação sexual, ela não tem nem, eu tô ficando e aconteceu. É o primeiro encontro, né, então já não tem vínculo nenhum. Não é assim. nada, você acabou, como o pastor falou do aplicativo, eu conheço amigas que falaram assim, hoje eu vou sair com um cara. Eu falo, mas quem que é? Você, né, conhece ele? Não, eu conheci ele pelo aplicativo, né, um site aqui, alguma coisa, e a gente vai sair. E ela falou que saiu com o rapaz, e no carro, enfim, aconteceu 1000 coisas, e ele acabou e deixou ela no meio da estrada e foi embora. E foi uma situação que ela poderia ter acontecido uma coisa bem pior. Então, olha a que ponto, às vezes, a gente se coloca em risco quando a gente... Enfim, tá solta. O que deixa a vida me levar, o que tiver que vir, eu gostei. E em relação aos aplicativos, você escolhe. Eu gosto disso, esse mais assim, esse eu não quero. Então, não tem nada a ver com amor, com relacionamento, com compromisso e muito menos com a bênção de Deus. Tem a ver simplesmente com o meu prazer. Um prazer que é comparado até com um animal, né? Quando a gente faz algo que é fora do plano de Deus, é comparado como um sentimento animal. E a pergunta que eu recebo muito dos meus jovens, né, é que tem dúvidas sobre a questão do sexo antes do casamento. Eles fazem, pastor, cadê o texto? Eu quero o texto. É interessante que não existe um texto muito claro. Não, você não deveis fazer sexo. Não tem esse texto, né? Mas é uma coisa tão clara, evidente na Bíblia, que é uma coisa comum, lógica. Por exemplo, eu falo assim, fulana, você pode me ligar? Eu não preciso dizer assim, fulana, você tem um smartphone, um telefone, você digita tal, você não precisa falar isso, já está incutido, né, que ela tem um telefone que vai me ligar, né? A Bíblia é a mesma coisa, tem coisas que já é um senso comum na sociedade bíblica e no contexto bíblico que existe essa valorização, né? A prostituição na Bíblia é visto como o sexo antes do casamento, o oposto do que Deus da pureza. Né? Então, assim, Fabrício, eu queria que você como líder jovem aqui da nossa APL, né, você já encontrou algum caso de alguém que se entregou? Porque pode ser o caso de alguém que está assistindo, né? Caiu na ilusão, falou, não, eu vou satisfazer a fulano porque eu vou amarrar essa pessoa, né?
e você conhece alguém, não precisa dizer o nome aqui, né? Mas depois nos bastidores você pode contar. Ok. Mas assim, Sabe? Com- Sérgio. eu queria que os nossos amigos ouvissem, né, de você, qual foi os sentimentos que você captou dessa pessoa que se arrependeu de ter se entregue. Olha, a gente tem que falar com muita tristeza que não são poucos, né? São É. muitos casos, né? Que infelizmente a gente acompanha de perto ou de longe, às vezes pessoas bem conhecidas, outros que se tornam conhecidas porque querem algum tipo de afinidade ou confiança e vai e procura a gente. Mas não me atendo a dar detalhes de caso, dos casos ou até mesmo nomes, apesar de que você está bem curioso pelo que eu percebi. Mas uma coisa eu posso, uma devolutiva assim, clara em todos os casos. Todos que decidiram viver uma vida sexualmente ativa, tendo eles planos de casar ou não, ou até mesmo não sendo isso tão importante para a vida deles, né? No caso aqui, o que Deus pensa a respeito do esperar para o casamento e tal. Mas em todos, sem exceção, não teve um que não se sentiu frustrado. Uhum. Ou pela frustração de algum plano. Eu me recordo até de uma pessoa que... Daí você percebe o quanto que é importante você ter um conhecimento claro a respeito da Bíblia sobre esse assunto, por exemplo, da integralidade que é o ser humano, né? Especialmente a questão da sexualidade. Mas a pessoa tinha tido essa questão da relação sexual antes do casamento e tal. E na visita pastoral, não, tal, mas o dia do meu casamento vai ser tal dia, já contratamos a festa e tal, eu queria que você fizesse a cerimônia. Aí eu fiquei pensando assim, mas será que ele não entendeu que não vai poder casar mais na igreja? Não, pastor, mas não é na igreja, é um buffet que a gente alugou e tal, na cabeça dele é num lugar neutro, então se não é na igreja, então podia. Já contratamos a banda, pagamos em tantas vezes e tal, porque a visita era, e aí? Vocês têm estabilidade para casar, condições financeiras, emocional e tal, etc. Tem condições? Porque se não tem problema, não é melhor não casar. Mas se tem. Ah, temos, a gente vai casar daqui a 1 ano. E tinha todo o processo disciplinar, aquela coisa toda. Mas assim, a mente estava tão distante do que Deus, da pureza, da santidade, do que era o casamento, que a pessoa, diante daquela situação toda, achava que ia casar normal. Que ia ter que chamar todo mundo, que a igreja está presente, que um pastor ia oficiar o casamento. Aí quando a gente for dizer assim, olha, é assim, porque você não vai mais casar. Não vai poder ter um pastor adventista lá. Uhum. Eu não posso estar lá presenciando, sendo testemunho do seu casamento. Porque você, perante Deus, já casou, brother. Uhum. E aí falei, imagina você ter que dizer isso para uma pessoa que pagou a festa. Uhum. Então é um negócio muito estranho, né? Então quando você de fato vê pessoas fazendo do namoro, da experiência do ficar, o que seja, uma sala de espera VIP, onde pode testar, praticar tudo para ver se vai funcionar no casamento, ou querer fazer tudo isso e mesmo assim querer a bênção de Deus, não, você tem que pedir a bênção de Deus para o que você ainda ou se reservou para não fazer, esperou para fazer. Como é que você vai pedir a bênção de Deus por algo que você já foi lá e já fez Então uso dele? na lata, pastorzão, né, para vocês aqui. Sofrimento, mano. Resumindo isso aí, é muito sofrimento, é muita frustração. E é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. É pecado. Sim. Pecado é rompimento com Deus. Uhum. Pecado é afastamento de Deus. O pecado sempre vai levar a sofrimento, morte, tristeza, frustração. Por mais que você até se menciona agora há pouco, né? Porque é uma coisa já vivenciada, você tá com sua família, tá com sua filha e tudo mais. Mas não deixa de ser, cara, como seria bom se eu tivesse vivido o plano de Deus. Sim. E dificilmente, e a gente vê isso na pele, infelizmente, casais que vivem essa ideia do ficar, e a prática da sexualidade com muitas pessoas para testar antes do casamento, geralmente tem, até pesquisas apontam para isso, uma chance muito grande de viver uma vida frustrada dentro do casamento. Uhum. Assim, se era necessário se policiar antes, para quem conhece a Jesus, né, e se prepara, espera para ter uma relação e construir essa relação com uma pessoa só, ela tem que orar muito mais, ter mais consciência disso, porque as chances do casamento arruinar é muito grande. E, infelizmente, é estatística, a gente vê isso acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, o casamento, ele é um pacote, né? O casamento é um pacote cheio de várias coisinhas, né? E o sexo, né? É um detalhe que coroa o casamento,
né? Já me vieram várias pessoas me procurarem, né? Como pastor. Mas, pastor, você pode fazer nosso casamento? Como no seu caso, né? Você falou, né? Aí conversa vai, conversa vem. Eu perguntei, né? Sobre se eles tiveram relação. Eu falei, não, nós já tivemos relação, né? Eu falei, então, diante de Deus, vocês estão casados. Mas como assim? Né? Não casou no cartório. Então existe um conflito ali, né? Então, é resultado de uma má compreensão. Porque, veja, nada mais casamento claro, consiste a coroação é o relacionamento sexual. Se você já fez isso, então não tem por que você, diante das testemunhas e diante de Deus, e prometer fidelidade a Deus, fidelidade à esposa ou o marido, né? Se você já pegou a cereja do bolo. Entende? Então, assim, muitas pessoas estão adiantando o processo. Então, quando você tem a relação diante de Deus, você já está casado. Aí algumas perguntam, mas pastor, então vamos lá, não vai ser na igreja, né? Eu vou deixar, quero tocar nesse assunto porque muitos têm dúvida, né? Mas vai ser num lugar reservado, só algumas pessoas. E você faz a oração? E aí eu vou ter que explicar, aí eu explico novamente. Veja, olha só. Eu vou pedir para Deus abençoar. Só que a bênção do casamento é a permissão que Deus te dá para vocês se unirem carnalmente. Então eu vou pedir algo para Deus que vocês já pegaram sem pedir permissão. Aí vem um conflito na cabeça. Eles falam assim, então quer dizer que eu perdi a bênção? Não, você não entendeu. Existe... não é só o sexo. Não é só o sexo. Então, a bênção do casamento vocês vão construir juntos a partir da fidelidade mútua entre vocês e Deus. Agora, aquela coisa bonita de você diante de Deus, que é o dono do casamento, o que inventou o negócio, né? O que planejou o negócio, e você foi lá e fez algo sem pedir permissão, e depois você volta lá para pedir permissão, algo que você já fez, não tem coerência, né? Então, o casamento é algo muito sagrado e quando a gente avança as etapas, nós estamos em rebeldia com Deus, porque Ele é o criador do casamento. Ele não é o estraga-festas, Ele não é o estraga-prazer, pelo contrário. Ele quer que o prazer seja pleno dentro daquilo que Ele criou. Legal que a Bíblia se propõe a dizer para nós que tipos de experiências nós podemos ter antes do casamento, né? E ela intrinsecamente está dizendo assim, olha, se você quer ter uma vida sexualmente ativa, espere. Imagina, é um negócio interessante, né? Porque é mesmo tempo que ela fala assim, olha, você pode... Como é que vocês têm uma experiência sexual no casamento? Porque o sexo não é só a prática. O sexo é você se cuidar. É você cuidar da sua saúde, da sua mente, né? Você vai ser, enquanto jovem, menino, menina, mais meninos, né? A ser tentado a viver uma vida sexualmente ativa sozinho, através da masturbação e assim por diante, né? E alguns dizem, a gente vê hoje muitos, né? Assiste alguns vídeos do YouTube, tem sempre alguns oferecendo curso gratuito, grátis, online, vai ser só apenas 5 aulas, depois vem um curso por trás, né? E tal. E tem um curso que está sendo feito agora sobre questão de ejaculação precoce. E muitos jovens, eu estava numa vigília algum tempo atrás, 3, 4 da manhã, respondendo perguntas e respostas da Bíblia, e era sexualidade, né? E aí uma foi sobre masturbação e tal, né? E aí o cara, no final, eu dando a resposta, levantou a mão e não aguentou. Pastor, eu acho tudo um monte de besteira. Eu tenho um amigo que ficou com um monte de menina, hoje tá casado, tem filhos, é feliz da vida. Aí eu falei, pois é, mas eu conheço um monte que não é feliz da vida. Essa exceção é muito arriscada. É muito arriscado. Aí vamos fechar aqui o raciocínio da masturbação. O cara, o especialista, falando sobre essa questão da masturbação e o quanto ela é prejudicial numa vida sexualmente ativa dentro de um casamento. Sem questão espiritual. Questão espiritual, questão mesmo física biológica, tal, né? etc, né? E o cara até conta como se a masturbação não fosse tão prejudicial assim, mas se ela é feita de uma forma errada, ela pode estragar seu casamento. E de fato, quanta frustração há em muitos casamentos quando a satisfação sexual ela não é plena, quando ela não é crescente e geralmente interrompida ou frustrada como fruto de alguém que antes do casamento viveu uma vida sexualmente ativa fora dos padrões de Deus. A ciência tenta explicar isso hoje. Alguns preferem pagar para ver. E eu tenho tido também alegria, viu, pastor Adriano? Eu sei que é muito frustrante muitas vezes se acompanhar alguns casos assim, mas também tenho sentido alegria de ver jovens que têm coragem de esperar, de se guardar, de saber que a sexualidade é uma coisa especial dele, um presente de Deus. E são muito felizes, crescem juntos, descobrem juntos, têm uma vida juntos. Isso é fantástico. Então, de fato, a gente vai ter que escolher
seguir o que Deus orienta, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, não tenha tudo estatisticamente provado, comprovado, ou dizer, Deus, eu acredito em ti, eu quero me reservar, eu quero a tua bênção. Quando eu vejo um casal fazendo isso, buscando a Deus, fazendo um casamento, se guardando e ter a sua integridade diante de Deus, cara, é muito lindo. E Deus diz assim, eu vou te abençoar. O Gui, o que você pensa sobre a questão de valorização da virgindade, né? Porque o mundo não valoriza, né? Como a Tati falou a respeito chega a ser careta, né? Como que você vê? O que a Bíblia apresenta sobre essa questão de preservar a virgindade, né? Existem benefícios, e aí a gente consegue observar isso em outros aspectos. Porque por que eu vou usufruir de alguma coisa parcialmente, com alguns riscos, e aí nesse cenário aqui que a lição vem comentando, e que a gente sabe que existe, como a gente fica exposto no mundo, existem riscos na questão de usufruir do sexo antes do casamento. Então, para que eu vou ficar sempre com esse medo, com essa preocupação, quando eu posso usufruir de uma forma muito melhor, muito mais plena, dentro do contexto do casamento? E a Bíblia, ela apresenta isso com oportunidades, com benefícios incríveis, que é viver plenamente o casamento. Paulo, ele fala mais para frente, quando lá em Coríntios, que ele diz assim: se vocês preferirem se abster, que seja por um tempo e que seja de mútuo acordo. Uhum. Por quê? Pode ser, talvez, oportunidades para você explorar o companheirismo, uma viagem, uma conversa. E aí você vai se acertando enquanto casal e vai crescendo, vai evoluindo. Você passa a valorizar muito mais a amizade que você tem com o cônjuge do que apenas o sexo. Então, realmente vale a pena ir de acordo com o que a Bíblia diz a respeito do sexo. E Tati, você no universo feminino, né? O que você tem visto por aí, essa questão da valorização da virgindade da mulher? Porque eu não sou tão velho quanto o Fabrício, mas... Como? No passado havia essa valorização da virgindade feminina. E nós vivemos numa cultura bem machista, posso dizer, nesse ponto, de que o homem, se ele pegou várias, é considerado o cara, mas quando a mulher faz isso, nossa, é um absurdo, né? Claro, qualquer coisa é absurda aí nesse sentido, né? Mas você que tem acompanhado as nossas jovas aí, o que você tem visto sobre isso? Eu diria que isso também tem mudado muito, porque antigamente a mulher, enfim, ela sempre vai ser discriminada se ela também sair com vários rapazes, mas ela tinha esse medo de ser discriminada. Hoje eu vejo que elas não têm essa preocupação. Eu saí com ele mesmo, agora eu vou sair com o amigo dele também. E vou sair com outro, eu vou sair eu tenho direito também. Não tem vergonha na cara não, isso é essa vergonha isso é essa vergonha isso. Então essa igualdade feminina por vários direitos também leva a mulher também a achar que ela, né, enfim, ela pode sair com vários e sem se cuidar, sem se preocupar, sem ter nenhum tipo de responsabilidade. Então, eu diria que nas jovens cristãs existem sim ainda o cuidado, a preocupação, mas eu diria que entre os jovens que também não têm nenhum tipo de compromisso ou talvez não entendam o propósito de Deus, isso é muito banal. E então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter, porque eu não tinha esse tipo de conhecimento. Quando eu comecei a me relacionar, eu não tinha esse tipo de conhecimento do plano de Deus para minha vida no sentido sexual. Que envolvia tudo, exatamente. Né? Eu achava que era alguma coisa, como foi até na última lição, algo separado. Então, quando eu entendi que Deus ele tinha uma bênção, um propósito para mim também dentro desse contexto, a minha mente se abriu. Só que talvez isso tenha sido passado um pouco adiante. Sim. E esse assunto, embora seja bem mais falado, ainda fica a desejar. E eu digo isso no nosso meio cristão. Dentro das famílias, dentro da igreja, que também deve ser falado. Claro que a família tem que ser a base para isso, mas os jovens precisam entender que Deus tem uma bênção muito especial para quem se propõe a esperar e confiar que Ele tem o melhor.
Eu vejo assim, que agora o pessoal fala assim, não, mas casamento é algo muito sério, pastor. Ah, não, não sei se eu estou preparado para o casamento, mas nós vamos juntar os trapos, né? Eu vejo, e aí vamos juntar, não, porque ela realmente é a mulher da minha vida, pastor, e ele é um marido da minha vida, o homem da minha vida, e eles juntam os trapos. Aí eu quero jogar para vocês, pastorzão aqui, Fabrício, quais os perigos, né, de escolher juntar os trapos, né? Não oficializar o casamento. Ok, vocês já pularam a cerca aí, adiantaram a situação, né? Já comeram a cereja do bolo e tal, e agora querem resolver. Eu vejo Adão e Eva tentando resolver o problema, né? Colocando folhas de figueira, né? E quais os perigos de juntar os trapos, né? E por que não oficializar? Qual o problema? Mas eu tô morando junto, pastor. Eu tô casado. Eu entendi que sexo é o casamento. Tô casado, juntei os trapos, mas colocar no papel não. Não vem negócio de colocar no papel, porque quando coloca no papel dá errado. Já ouviu isso? Já. Já fui visitar gente que disse que se casar é separar. É melhor não casar. Então, é um negócio estranho, né? Porque, assim, quando a gente vê pessoas, né, buscando esse bendito mal menor, né? O pessoal tem essa coisa de, rapaz, a gente já fez mesmo e tal, então a gente vai... Mas a gente, olha, deveria ter sido no compromisso antes, tem a oportunidade de reaver, ou de, quem sabe, refazer o compromisso, viver, de certa forma, um momento de uma busca de um prazer, e teve esse prazer, e teve ou tem a oportunidade de reaver aquilo que de certa forma, fez da forma que não deveria fazer. E não faz. Então, é como se alguém decidisse, ou tivesse a oportunidade de fazer um conserto no carro, tá lá estragado, e prefere seguir a viagem com o carro daquele jeito, faltando uma peça, e conviver com essa situação terrível, né, de estar inseguro, né, como um documento né, irregular, podendo ser parado em uma barreira em qualquer hora e tal, etc. Então, o perigo de juntar os trapos é terrível, porque ele vai continuar numa relação insegura. Ele vai continuar numa relação onde eu tenho alguém do meu lado que não tem nenhum tipo de vínculo comigo. O casamento tem alguns benefícios. Um deles é a questão da responsabilidade, né? Deus também criou essa questão do civismo, do casamento civil, para isso. Para guardar, para proteger, para garantir também segurança, estabilidade financeira para a outra pessoa. Não que isso mantenha ninguém. Barriga não vai manter. Teve um tempo atrás que algumas mulheres tinham essa coisa, né? Eu vou engravidar para manter ele do meu lado. Isso é um de uma bobagem, né? Mas se era uma bobagem no passado, hoje também continua sendo. E alguns têm o outro extremo, né? Então, já que o casamento é o contrato, eu vou casar para garantir, porque se tiver uma separação, eu vou ter o meu garantido. Então, o casamento feito sem um padrão bíblico divino, ele sempre vai ser uma gambiarra. É uma gambiarra. Vai ser sempre deturpado e sempre vai gerar uma insegurança muito grande. Então, você decidir viver uma vida irregular diante de Deus, né? Uma vida sem assumir um compromisso com a outra pessoa, público, né? Diante de uma autoridade, e garantir com que você, de fato, tenha alguém que queira estar com você, que assumiu um compromisso com você. Eu me recordo que algumas vezes fazia alguns apelos, né, para alguns jovens, casais que estavam conhecendo o evangelho. Você ama essa menina? Amo e tal. Estou com ela há 10 anos. Você tem um filho com ela? Amo ela ou não? Amo, sim. Então, você ama, né? Amo. Então, você vai casar com ela? Vai. É só ir no cartório, porque casado você já tá. Eu amo, mas assim, não é tanto. Porque tem que colocar, assinar. Então, eu já tô casado com ela. Você ama ela, então por que você não assina esse papel, rapaz? E quando faz isso, realmente demonstra realmente que você não valoriza tanto a pessoa, que você não quer um compromisso com a pessoa, apesar de já estar vivendo um compromisso. E outra coisa também, você está dizendo para Deus o seguinte: eu tomo conta da minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Eu não faço do jeito que o Senhor inventou. O Senhor criou desse jeito, mas eu estou criando de outra maneira. E eu percebo assim, que na questão emocional, na questão social, de relações, tem problemas. Nessas relações, se numa relação feita diante de Deus, buscando fazer tudo que a lei dentro do país, no caso, não nos impõe, mas nos apresenta como uma forma de casar-se, já tem a probabilidade de dar errado, ou a instabilidade. Agora imagine uma relação que não tem nenhum tipo de vínculo, seja aliança, qual for, nenhum tipo. Então, realmente, de fato, os divórcios são muito altos, a instabilidade emocional é muito alta, a social, inclusive, é muito alta, né? Porque acontece muito isso, de não ter nenhum tipo de relação
que tragam um tipo de segurança para o casal ou para os filhos que podem vir desse tipo de relação. Os níveis de fidelidade geralmente também são um pouco mais baixos. É, né? descompromisso. E não é só porque está com uma aliança no dedo, no caso da nossa cultura, mas é porque de fato é uma relação que não está amarrada. É como usar um carro que eu não tenho o documento dele. Uhum. Cara, o dono pode vir buscar qualquer hora. É um casamento, Porque não é casamento fake. É fake. assim, as possibilidades desse casamento viver, esse que é de o famoso juntar os trapos, viver nessa instabilidade, ela é muito grande. O Guilherme, e você tem conhecido alguém que vive dessa maneira? No nome. Assim, conta pra nós aí. Mas assim, eu tô perguntando assim pra você, e depois eu queria ver da Tati, né? Se vocês, de experiência, né, que vocês viram. Eu conheço vários, mas como eu já falei bastante, o pastor também, o Fabrício falou, queria ouvir de vocês, né? A experiência que vocês têm, tiveram, viram, de pessoas que juntaram os trapos, né, e tiveram algumas dificuldades aí. Eu tenho um amigo de longa data, ele não é cristão, e realmente ele foi por essa linha mesmo. Ele estava namorando, a moça engravidou, aí eles foram morar juntos, ficaram juntos por algum tempo e depois se separaram. Então, com base também no que o pastor Fabrício falou agora há pouco, o que a gente percebe? Essa ideia de juntar os trapos, você está se juntando, está tentando se amarrar cada vez mais, mas o ideal do planejamento de Deus, que é um desapego emocional e financeiro dos seus pais, tudo um desapego de se planejar. Morar se comigo juntar. na casa do meu pai, me deixou. Isso, exatamente. Lá no fundo tem um quartinho. Com esse amigo aconteceu exatamente isso. Não é casamento esse negócio, né, cara? Porque tem que deixar, né, Guilherme? Isso, Essa questão tem do deixar pai. Essa mãe. questão do deixar pai e mãe não acontece nesse juntar os trapos. Não é no processo, né? Isso. Tem que acontecer antes para depois, então. Exatamente, porque quando você tem um casamento planejado de acordo com o que Deus quer, como a maioria das pessoas deseja festa, então você precisa planejar o lugar que você vai morar, o lugar que você vai fazer a cerimônia, a refeição para os convidados, tudo isso envolve é um processo tão interessante e agradável que você vai se conectando mais com a pessoa. E quando tem essa de juntar os trapos, no máximo, vamos ver onde que a gente vai alugar uma casa. Vai ser aqui na Vila Matilde, vai ser na Casa Verde, vai ser lá em Mas que não Pirituba, valoriza, né, o momento, a situação, né? Não tem esse crescimento, esse cuidado, de né? conexão do casal. E aí acaba, então, tendo alguns riscos. Da mesma forma que é muito fácil para juntar, também é muito fácil para separar. Esse amigo, então, aconteceu assim, chegou um momento que não estava bom, ele simplesmente voltou para casa da mãe dele e a história dos dois acabou ali, ele continuou pagando pensão, então, e pronto, é o suficiente. E dura, um momento com o filho e pronto. Então, é aí que tá, fica esse sofrimento, né? Esse que ligou, né? Que tentou se ligar, né? Era um fiozinho tão fininho que se rompeu fácil, né? E isso traz traumas, né? Tanto para a mulher, pro... Você mencionou, né? Porque todo mundo deve ter alguém próximo da família assim, né? Sim. Como gera sofrimento. Sim, para todo mundo. Um caso bem próximo a mim, né? Que um milagre esse garoto tá lá, fiz o casamento dele um dia desse, né? E tudo mais. Mas como estraga as emoções, a insegurança, como mexe, e inclusive, estatisticamente, a chance dessa pessoa também se divorciar é muito alta, né? Porque viu os pais se degradando naquela relação que não estava madura para existir, uma série sucessivas de erros. É muito desgastante você de fato assumir uma relação que no fundo não tem nenhum tipo de compromisso. E você, Tati, tem visto isso? O que você viu na lição que pode nos ajudar a entender? Eu também tenho muitos casos, né, que eu conheço de situações parecidas com essa, que envolve o que o Gui acabou de falar, né, que é a questão do compromisso, a falta de você assumir um compromisso e a facilidade. Vamos ver no que vai dar. A gente tá aqui porque vamos ver se der certo, a gente continua. Senão, cada um volta pra sua casa. Se não der, tranquilo, não tem tanta burocracia que, né, o divórcio tem uma burocracia, então a gente não passa por isso, então você volta pra sua casa, né, eu só peguei você aqui por esse momento, a gente se curtiu, é o que se fala, né, então agora você volta e a gente segue a nossa vida, como se fosse uma coisa banal. Né? Então eu até comparo o casamento, pode ser até meio engraçado e meio maluco essa comparação, mas eu compararia ele com um ovo. Não tem como você chegar e ir no mercado e comprar, eu quero só a gema. Me vende a gema? Me dê 3 gramas de gema. O vendedor vai falar assim, eu te vendo o ovo completo. Não, mas eu só quero a gema.
Aí você vai lá sem autorização do vendedor, quebra e pega só a gema. Você estragou tudo. Eu vejo esse tipo de situação como você estragar tudo. Tudo o que é bonito, o que é planejado, o que Deus tem dentro do casamento, você quebra tudo para fazer da sua forma. Como o pastor falou, é como se você estivesse dizendo: eu não quero que você assuma o controle, pode deixar que eu faço da minha forma. E a gente sabe que do nosso jeito sempre vai ser a pior maneira. Nós vamos avançar agora para o nosso momento hipertexto. Eu quero pedir a ajuda da Tati e do Guilherme. Nós vamos ler 2 textos, tem vários textos aqui, mas eu gostaria de pedir para Tati, lê para nós primeiro Coríntios, capítulo 6, do verso 15 ao 20. E o Guilherme vai ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. E para você que está em casa aí, você nos ajude a colocar a palavrinha aí. A palavrinha da nossa rede semântica hoje é fornicação. Que palavra, diante de tudo que nós estamos conversando aqui, pelos textos que nós vamos ler, que palavra você quer colocar aí? Coloca aí nos comentários aquela que você acha mais interessante. Tati, comece para nós, por favor. Aqui diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu o membro de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nesse texto a gente vê muito questão de compromisso, né? Deus chamando a gente para uma integridade, né? Mas diante do texto aí, Tati, que palavrinha você pode acrescentar para nós na rede semântica? Eu usaria a palavra decisão. Decisão. Eu acho que quando a gente toda a nossa decisão vai levar a uma separação, ou a separação do pecado ou a separação de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões. Ok. Vai lá, Gui, lê para nós então. Seu texto é 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Puxa vida, é um tapa na cara desses textos, né? Mas Gui, qual é a sua palavra aí que você colocaria? Bom, junto a tudo isso seriam problemas. Problemas, ok, problemas, né? Seguir por essa linha acaba acarretando. E eu tô vendo que o pastor Fabrício está copiando já a palavrinha aqui. E eu vou falar antes que ele fala a minha aqui, né? Mas veja, quando eu olho fornicação, é uma palavrinha feia, que nem é usada, é só usado no termo igrejeiro, né? Fornicar, gente, nada mais é do que ter relação fora do princípio de Deus do casamento. Fornicar, né? Então, se você tem relação sexual e não casa com a pessoa, você fornicou, né? Eu coloquei, abuso, egoísmo, né? Porque eu utilizo da pessoa e jogo fora, eu abuso dela, né? É um egoísmo, eu vejo isso, é um descompromisso, é uma rebeldia, como diz aí, porque Deus nos comprou e quando a gente segue os nossos caminhos, a gente está pisando, fugindo do propósito de Deus. E você, pastor Fabrício? Palavrinha aí. Usaram todas as Vocês estão de brincadeira. Olha, eu coloquei que fornicação, até a Tati, o texto da Tati é muito... A gente usa muito esse texto da Tati fora de contexto, né? Nosso corpo é o santuário do Espírito, né? Esse texto está vinculado diretamente à nossa sexualidade, né? Ao uso que a gente faz dela. Quando a gente usa a nossa sexualidade fora do que Deus orientou, nós estamos
pecando contra o corpo. E Deus diz que vai matar. Imagina, cara, eu vou destruir quem destruiu o corpo. É, porque o sexo é uma ligação com a imoralidade, no caso, né? Quando a gente está Prostituição, né? usando a nossa sexualidade fora do que Deus orientou, nós estamos pecando contra Deus, né? Respondendo a pergunta de muitos jovens, sexo antes do casamento é pecado? Segundo Deus, não é só pecado, gente. Tá ouvindo aí, galera? Deus vai destruir quem destrói o corpo. Parece muito duro, mas é verdade. Porque o corpo nosso não é fragmentado, como a gente estudou na última lição. É um todo. E quando eu uso de forma errada a nossa sexualidade, a minha sexualidade, eu estou destruindo aquilo que Deus disse que era santo. Então, é muito sério isso. É muito sério. Eu tinha uma professora, ela era psicóloga, sexóloga também. Quando eu fazia pedagogia, ela dava aula de psicologia pra gente. E ela deu uma aula sobre sexualidade, né? Envolvia na matéria que estava fazendo, desenvolvimento da sexualidade, desde a infância e tal, etc. E ela falando que o mau uso da sexualidade era comparado a uma lesão, por exemplo, na coluna vertebral. Geralmente, quando alguém tem algum acidente, né, a primeira coisa que os paramédicos fazem é imobilizar e tal, proteger a coluna, porque dependendo da lesão, a pessoa não se move nunca mais, né? E ela disse que fazer mau uso, seja na masturbação, seja na questão pornografia, ou na própria fornicação, nessa questão do ficar de forma inveterada, né, não tá nem aí, fazer uso mal da sexualidade, ou até mesmo o próprio casamento, né? O texto Guilherme disse que o texto fala sobre uma relação sexual. Você vai casar? Não quer ver fornicando? Beleza, então casa. Vai até te ajudar no processo de edificação. Mas se tiver que parar, que pare só para orar, viu? Se referindo à questão sexual, à prática do sexo. É o antídoto contra o diabo, o sexo. Uma vida sexualmente ativa e bem realizada dentro do casamento. Se parar, pare para orar, beleza? Tem que ser muito consentimento, tanto para fazer quanto para parar. Sim. Mas se vai parar, pare por pouco tempo. Volte até a prática do sexo, porque além de ser um antídoto contra a tentação do diabo, para uma vida de fornicação, ou prostituição, ou adultério, Deus está dizendo assim, olha, quem vive, se decidiu casar, não consegue ver uma vida solteira, é um dom, disse Paulo. Então, viva, mas viva plenamente, porque viver sexualmente bem é você viver uma vida santa e pura diante de Deus. Então, eu diria, para mim, fornicação, eu coloquei aqui frustração, pastor Diano, porque traz muita frustração, insegurança, e também ela gera uma sensação nossa, real, mas especialmente uma sensação de impureza. Todas as pesquisas, eu fiz a monografia sobre masturbação, eu vou fazer pedagogia. E é interessante, né? O sentimento das pesquisas que eu li, todos esse sentimento de culpa e de impureza. Por quê? Porque Deus não nos criou para usar o sexo dessa forma. Ele criou para ser uma bênção dentro do casamento. Fora sempre vai ser uma maldição. Bom, sim, pode falar. Um comentário. Essa frase do pastor Fabrício foi bem interessante, esse final. Fora sempre vai ser uma maldição. Eu lembro que há muitos anos eu li no blog do Michelson Borges, onde ele citava um colunista secular, e eu não consegui achar a citação, mas eu achei o editorial que esse colunista escreveu. Ele escreveu em outubro de 2010, chamado O Dono do Manual. Foi o Ivan Martins que escreveu para a revista Época naquele momento. E esse dono do manual, ele comenta que ele tá conversando com uma amiga e a amiga fala assim, usa essa expressão. Fulano foi o dono do manual. E ele, sem entender, pergunta o que é. E ela foi bem explícita, ela falou simples, é a pessoa com quem eu fiz o melhor sexo. E qual que é o complicado dessa questão para quem fica fora desse cenário do princípio do casamento? Para as pessoas que acabam indo por essa linha de ter relações sexuais com diversas pessoas, em algum momento você vai achar a pessoa perfeita, entre aspas, para aquele momento, e talvez você nunca mais tenha aquilo com ela. E aí você vai sempre ficar se perguntando, quando estiver com outras pessoas, poxa, nunca vai ser tão bom quanto foi com aquele. E aí ele coloca a seguinte reflexão, será que eu já fui o dono do manual de alguém? Será que eu já fui o melhor para alguma pessoa? E talvez ela não tenha sido a melhor para mim? E aí a gente começa a ficar nesse cenário de insegurança, de preocupação. E quando a gente vai para o contexto do casamento, de acordo com o que Deus pede,
tudo é melhor. Esses problemas não vão existir, porque você vai estar se descobrindo. Então, claro que pro casal que esperou, o dono do manual, um do outro, Tudo vai são ser os novo, cônjuges. né, Exatamente, eles vão se construindo nesse contexto, nesse cenário. Tem pessoas que têm uma vida sexualmente ativa, né? Com outras pessoas e tal, e aí quando casam, né, realmente tem essa questão da comparação, né? Sim. Até mesmo as pessoas que são viciadas em pornografia, né, que tem o sexo único ali, o sexo isolado sozinho, né? Mentalmente ele vai ficar comparando. Isso. E aí vai trazer coisas distorcidas, né? Daquilo que ele viveu, as experiências irreais. E agora vai trazer no casamento, onde vai ter muitos problemas, né? Bom, gente, a plaquinha tá levantando ali, já estamos terminando. Mas eu gostaria que vocês deixassem agora uma palavra, né? Para nossos amigos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí, que infelizmente, por algumas decisões erradas, né? Alguns vacilos da vida, estão vivendo uma vida ativa, sexual, longe dos princípios de Deus, e o Espírito hoje está tocando no coração dessa pessoa, e agora ela queria orientações de como abandonar isso. Então eu queria começar aqui com a Tati. Tati, você teria algo para deixar para esse amigo, uma mensagem de esperança aí, de ajuda, de conforto? Eu diria que se vivemos para o Senhor. Deus tem o melhor para nós, embora nós não saibamos e não entendamos às vezes os planos, mas os planos e os propósitos de Deus são maiores. Então, se de repente fizemos algo que não foi de agrado, Deus ele é misericordioso o suficiente para nos limpar e nos colocar justo novamente. Então a gente precisa reconhecer a nossa sujeira e entregar para que Ele nos coloque vestes novas. Então o conselho que eu daria é buscar a santidade através de Cristo. Amém. Gui, deixa aí as suas palavras finais para os nossos amigos aí. Lá em Tiago 4, verso 7, fala sobre submeter-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqueles que não estão de acordo com o plano, mas desejam, precisam primeiro se submeter a Deus para conseguir resistir às tentações que vão vir. Show de bola. Pastor Fabrício? Eu diria que se Deus, de fato, ele é autor do casamento, ele oficiou o primeiro casamento, é porque deve ser muito importante. Deus não cria instituições com o objetivo de se tornarem obsoletas, né? Ele cria coisas e elas criam, e quando ele cria para ser eterna, né? Interessante, casamento é uma delas, apresentado na Bíblia. O sexo é uma das maiores bênçãos que o casamento pode trazer ao ser humano. Não só a questão da procriação, mas a realização, porque o sexo vai afetar praticamente todas as áreas da nossa vida. Ele vai possibilitar um grau de satisfação de desempenho pessoal em várias áreas, no trabalho, nos relacionamentos, no sucesso, nas coisas que você quer alcançar na vida. Então eu diria a você, seja responsável com aquilo que Deus deu para você. É um presente, foi dado com muito amor, então faça bom uso dele. E para fazer bom uso dele, deixe para o momento certo, para a hora certa, com a pessoa certa, seja a pessoa certa. E eu acho que a melhor maneira de você ser essa pessoa certa para alguém é sendo responsável. E se você for irresponsável, que praticamente todos nós já fomos em algum momento, tenha essa hombridade de, Senhor, eu vivia assim, eu pensava que era assim, agora entendi que tua palavra fala diferente. E passe a ter responsabilidade com a sua sexualidade. Viva ela de acordo com o plano de Deus e deixe as consequências com Deus. Ele diz que vai abençoar. É um plano, o casamento é um plano. Paulo fala sobre o casamento como um plano de Deus, não só para uma vida de santidade, mas para uma vida plena e livre do diabo. Então, que a gente tenha a responsabilidade com as bênçãos de Deus, né? Deus, ele quer nos abençoar, mas que a gente seja responsável com ela. Se não formos, não tenha dúvida, se passarmos a ser, Deus, ele vai ser um Deus generoso, porque ele não leva, diz a Bíblia, né? Ele não leva em consideração nosso tempo de ignorância. E eu queria deixar uma mensagem aqui para os nossos jovens namorados que estão infelizmente aí passando os limites. Eu gostaria de desafiar vocês, né? De tudo que vocês ouviram aqui, procure o seu pastor, converse com eles, né? Se você não tem tanta confiança no seu pastor, procure uma pessoa, um cristão, algo, junto com um casal, vai lá, conversa. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te orientar. Orem juntos e vivam os planos de Deus, para que vocês que estão namorando e querem ter uma vida feliz plena, né? Vocês saibam viver da maneira correta de Deus, porque fazer as coisas da forma de Deus, você tem as bênçãos de Deus, né? Vamos terminar então com uma oração. Quero pedir para o Guilherme. Guilherme, ora para nós, por favor. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor em sua infinita sabedoria providenciou instituições
perfeitas e fantásticas para o nosso bom desenvolvimento aqui nessa terra. Providenciou também materiais, pessoas inspiradas para produzir textos que nos indicam a tua pura, boa e santa vontade. Amém. Pedimos então que teu Santo Espírito continue nos orientando, nos abençoando e nos guiando para que em cada dia nós tenhamos forças para seguir de acordo com aquilo que a tua vontade nos diz. Dá-nos a tua paz e proteção e continue nos orientando no estudo da lição desse trimestre. É o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Tati, obrigado pela sua companhia. Agradeço, Tá bom? é um prazer. Parabéns pelo trabalho na 5ª região aqui da tele, tá bom? Deus abençoe. Valeu, Gui. Deus te abençoe, tá bom? Fabrício, pastorzão, É nóis. Sansão, homem forte. Prazer, Obrigado, brother. cara. Tamo junto Obrigado. aí. Para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua companhia. Já curte o nosso vídeo aí, compartilhe para seus amigos. E lembrando do nosso sorteio, né? Você vai colocar lá a hashtag casamento no contexto, numa foto, numa imagem aí de você estudando a lição, da sua lição, poste nas redes sociais e marque a gente, hashtag casamento no contexto, para você concorrer a esse livro. Gente, nos vemos e nos ouvimos na semana que vem, se Deus assim permitir. Valeu, gente!